Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pizza na Agência, o melhor, o mais gostoso pedaço do marketing aqui no podcast da For You Marketing. Eu sou o Humberto, CEO da For You Marketing e atualmente presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society. E vou apresentar para vocês aqui duas pessoas mega especiais para falar sobre eventos extraordinários, tá? Eventos extraordinários, que é o carro-chefe da For You, né, gente? Fazer evento extraordinário. Comigo aqui, Osana Santos, minha sócia, a responsável pelos eventos da For You, diretora dessa área há mais de 16 anos. Osana, manda um abraço para as pessoas aí. Fala, Betão. Fala aí a todos os assistentes, né? Ouvintes aqui do Pizza na Agência. É um prazer estar aqui com vocês. Há 16 anos, estamos aí na Labutia, né? Ó, Osana, além da For You Marketing, ela trabalhou na Suzano Papel e Celulose, tá? Cuidando de grandes eventos lá dentro, trabalhou na Associação Brasileira de Franchising, então vocês estão falando com uma pessoa aqui que tem muito know-how dessa área. Tem uma outra pessoa aqui que eu não sei se eu chamo ela de Margarida ou de comercial. Essas duas coisas se confundem, essas figuras. Margarida Santos era responsável e diretora por todos os atendimentos pelo comercial da For You. Seja bem-vinda, Margarida. Obrigada, Humberto. Estamos aqui mais uma vez, né, falando da For You. Sempre um orgulho muito grande falar da For You Marketing, porque é um filho, né? Um filho que nasceu junto. Então, assim, o comercial para mim faz parte, está no sangue. Há muito tempo já no mercado e estou muito feliz de estar aqui no podcast juntamente com vocês. Maravilha. Gente, olha, antes da gente iniciar o nosso podcast, eu tenho que fazer uma menção muito honrosa a DW Conteúdo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, a gente está num estúdio maravilhoso aqui em São Caetano, o estúdio do Diego, da Egli, um pessoal mega habilitado, competente. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse estúdio, vai aí, entra e acessa o DW Conteúdo e conheça mais sobre esse estúdio de podcast e filmagem maravilhoso aqui do ABC. Pessoal, vamos começar então nesse caminho que a gente está aí já pelo menos há 16 anos, usando há mais tempo, né? Dos eventos extraordinários. Basicamente, o que a gente precisa? Quais são aí os princípios para ter um evento extraordinário, Osana? Quando a gente fala de eventos extraordinários, a principal coisa que a gente tem que pensar é que a gente está lidando com pessoas, né? E hoje, mais em alta do que nunca, a gente está falando de inteligência emocional, né, Margarida? Uma das coisas que mais a gente precisa ter. Tô até enrolando aqui para falar, né? Uhum. Mas o desafio principal que a gente precisa ter é a inteligência emocional, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, o foco da For You é sempre direcionado para pessoas. Sejam clientes, parceiros, colaboradores, porque a gente sempre busca as melhores soluções, ter o melhor insight, o melhor know-how, sempre buscando assim, entender o DNA do cliente para trazer um evento realmente extraordinário, né? Não existe uma fórmula de bolo. Nossa, a gente sempre fala, cada cliente é único, cada experiência é única. Quando chega um briefing, ou a gente constrói um briefing, a Verônica que está aqui roteirizando todo esse podcast com a gente, que fica louca aqui, que é a nossa diretora de atendimento, que às vezes chega um briefing todo bagunçado, porque às vezes o cliente, a gente tem esse carinho em construir sempre um briefing a 4 mãos para realmente criar esse evento extraordinário. Então, se você é um cliente, não sabe ainda como é o seu briefing, não tem ainda determinado qual é o público-alvo, ou qual é a mensagem que você vai passar, chama a gente, chama a Verônica aqui do atendimento, que a gente realmente vai construir toda essa experiência, essa jornada para construir um evento extraordinário. Entender qual é a tua marca, entender qual é o teu objetivo, é o principal pilar para aí sim a gente entender quais são os próximos passos. Olha, gente, vamos lá. Hoje esse podcast, ele vai ser informativo e até educativo. A gente separou uns tópicos muito legais para vocês e a gente vai falar um a um. Quando você terminar esse podcast aqui, eu te garanto que você já vai estar habilitado aí para pensar ou elaborar o teu evento extraordinário ou da tua marca. Alguns itens são muito importantes. Concordam, meninas? Que a gente não pode deixar para trás. Vamos começar pelo principal? A Osana falou de público, de gente, né? A For You, o nome já diz, né? Para você. É uma empresa que foi feita para você. Então, público-alvo. Qual que é a relevância do público-alvo para se fazer um grande evento, um evento extraordinário? O que vocês acham? Como a Osana falou, né? Eu sempre acho que a gente tem que fazer primeiro uma imersão nesse cliente. Isso é fundamental fazer, conhecer esse cliente direitinho, isso a gente faz bem, né? Fazemos muito bem há muitos anos isso. E assim, eu sempre falo, isso é uma coisa que todo mundo já sabe, que o papel aceita tudo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Realmente entregar o que a gente prometeu para o cliente. Ele não quer tantas coisas, ele quer simplesmente o que foi combinado. Isso a gente é expert nisso, né? Então, entender. E falando de público, assim, entender a real necessidade. E às vezes o cliente, falando de ser um podcast informativo, a gente fala assim, qual que é a sua real necessidade? Você quer vender?
É branding? É Sim. conversão? Qual que é o seu objetivo? Às vezes são perguntas desconfortáveis até que a gente faz para o marketing, mas porque a gente realmente está focado em trazer o melhor resultado para a marca, cliente, empresa, seja lá o que for. Então, por isso que é entender qual é a necessidade do seu público, né? Porque a gente, a For You, há 16 anos, eu estou há 28 anos só nesse mercado. A gente trabalhou muito tempo como cliente, então a gente sabe qual é o papel inverso. Né? Todos nós aqui já trabalhamos como cliente, então a gente sabe quais são as cobranças que a área de marketing tem. Então, assim, qual vai ser o final do mês? O que impacta uma nota de extra? O que impacta não só subir paredes, como você mesmo diz, né, Margarida? Uhum. Levantar parede, o papel aceita tudo, mas a gente tem que entender qual que é o real objetivo e se aquele objetivo foi cumprido. É uma conversão, é um lead qualificado, é uma exposição de marca, seja lá o que for, a For You está sempre inserida nesse contexto, de entender qual que é a sua dor para a gente juntos solucionar e trazer sempre a melhor experiência para o cliente. E aí é interessante também, sempre que vamos num cliente, além de saber qual é a dor do cliente, sempre isso já faz até parte, a gente já vira até amigo dos nossos clientes, graças a Deus. O que acontece? Entender também, fazer com que ele cresça na empresa. O que acontece? Ele não tem condições de ficar o tempo todo ali cuidando de detalhes de um evento. Então, para que ele ofereça uma experiência fantástica para o cliente dele, interno, externo, a For You entra com isso, Rosana, né? Entender o perfil do público-alvo, né? Entender e também para que ela tenha essa experiência, para que o cliente tenha essa experiência fantástica e passe, e como os outros cases que já teve aí de clientes nossos, crescerem através disso. Crescer na empresa. Porque a agência entendeu qual é a dor dele. É interessante que eles colocaram, eu vou sempre, desculpa até te interromper, Margarida, mas sempre trazer cases reais para vocês poderem pontuar como é que a gente constrói isso. Você vê que a Margarida ela é comercial 200%, né? O público-alvo dela é o cliente, ela já está aqui falando como é que eu trato o meu público-alvo. No público-alvo do teu evento, eu vou dar um exemplo para vocês que a gente vivenciou junto. A JCA, que é uma empresa do grupo da Catarinense, 1001 e Cometa, eles lançaram um produto que era Buslog e chamaram a For You para esse desafio, né? Aonde eles iam lançar esse evento? Eles iam lançar essa marca na Intermodal. E aí, o que a gente fez? O que é entender o público-alvo? A gente foi pensar o seguinte, esse público de transporte, o que ele vai enxergar numa empresa de ônibus que tem lá uma parte do ônibus que poderia ser feito para transporte de mercadorias, eles não conhecem ainda. Quem é esse público-alvo? O público-alvo é o cara da aduaneira, de transporte de mercadorias, aquela empresa que tem uma agência de frete, por aí vai. Entendendo isso, pegando bem essa questão do público-alvo, a gente foi entender, como a Rosana comentou e a Margarida, quais são as dores desse público. Então, aquele público é uma questão de tempo de logística, a qualidade do estoque daquele material, como aquele material fica armazenado, né? Se ele tem um carrying daquele produto. E a gente percebeu que a JCA, para esse público, tinha muitos diferenciais. Dentro disso, a gente construiu um filme publicitário contando. O filme que a gente construiu, inclusive, era um ursinho, que ele ia ser enviado para uma menina, para uma criança, e o pai falava, teu ursinho tá indo aí, né? Tô te mandando isso. E o ursinho entrava num pesadelo, um filme todo escuro, preto, vermelho. E quando ele sabia que era sobre a Buslog, ele ia ser transportado naquele modal, já virava um sonho. Então o ursinho já ficava todo feliz. Só que nesse filme, todos os diferenciais e importâncias que o público daquele evento enxerga naquela marca estavam atendidos. Então o público-alvo, entender o público-alvo, fazer uma pesquisa com esse público é fundamental para que na construção de todo o roteiro, todo o storytelling daquele evento, a gente não erre. Então, acho que de público-alvo, vocês estão aí já com a primeira aí dos princípios que a gente não pode deixar fora. E já tem um case legal para vocês pensarem aí, pesquisarem na internet. Lá no @agência4u, no Instagram ou no LinkedIn, vocês vão achar todos esses conteúdos aí, ou até no site da For You, no www.foryoumarketing.com, não tem BR no final. Pessoal, o segundo princípio, eu acho que também se confunde com a nossa história. Inovação e criatividade. O que vocês acham? O que a inovação e a criatividade tem a ver com um evento extraordinário, meninas?
pensando, pegando até o gancho do que você falou um pouco dos cases, né? Quando a gente fala de inovação, a gente está sempre à frente. Hoje, aqui conversando com o Diego, aqui, que é dono dessa produtora maravilhosa que nós estamos aqui. A DW. Nós trabalhamos com óculos Rift há 14 anos atrás. Gente, hoje que todo mundo está falando que está na moda, nós somos extremamente reverentes. Nós colocamos isso num evento há 14 anos atrás. Eu até brinquei que eu nem tinha o meu filho, não tinha minha filha mais nova, e nós já trabalhamos com isso. Então, a For You está sempre à frente, trazendo inovações. Tanto em tecnologia, como em criação, em comunicação. Inclusive, nossas ações, às vezes, são consideradas bem malucas. Então, se você precisa de uma ação muito fora da caixa, fala com a gente. A gente realmente é muito fora da caixa. Só para vocês terem uma ideia, gente, a gente colocou essa ação há 14 anos atrás em shoppings. A gente colocou na rede, na época, na TAM Viagens, ação de óculos Rift, para demonstrar trechos da Disney. A gente colocou em várias lojas da TAM Viagens. Então, a gente está sempre à frente. Então, quando você fala de evento extraordinário, a For You sempre busca esse tipo de inovação. E fora isso, a gente sempre tenta estimular todos os sentidos dos clientes. Então, desde um evento de inauguração, uma ativação, uma convenção, um lançamento de um produto, uma feira, a gente sempre busca trazer a experiência completa para que o seu cliente saia de lá realmente impactado. O Humberto sempre brinca do residual, né? Qual é o residual? Qual é a experiência? Né? O que o cliente vai fazer depois com aquele sentir do que ele teve no evento? Poxa, o evento foi muito legal, a comida foi bacana, o stand ficou lindo. A gente é muito provocativo com os nossos clientes nesse sentido. Então, a gente vai ter uma experiência olfativa, a gente vai ter uma experiência sensorial. O que a sua marca vai trazer? Então, isso a gente já trabalha há 16 anos, por isso que eu trouxe esse case aqui falando de óculos Rift há tanto tempo. Então, o que você imaginar? Então, por exemplo, falando de IA, como meu filho fala, não é AI, mãe, é IA, nós já estamos muito à frente também disso, com projetos, criação, enfim, há bastante tempo. Então, pensou em inovação no seu evento, é com a For You Marketing. Nem sempre a gente vai ter a solução de bate-pronto, mas a gente vai buscar as melhores soluções com o melhor custo-benefício para você. Essa também é a nossa sacada. E dentro da realidade que o seu negócio exige. Hoje, por exemplo, nós atendemos clientes como o Açaí, que tem uma dinâmica de varejo absurda. É tudo de ontem para ontem, né? E preços oscilando. E a gente consegue ser realmente muito competitivo. E tem um lance, Margarida, não sei o que você acha sobre isso. Muitas vezes a gente pensa em inovação e criatividade, as pessoas pensam em só questões muito disruptivas. Mas nós, como uma agência de publicidade, de marketing, que atende marcas em diversos setores, muitas vezes só da gente transferir o que é feito num setor para outro, para aquele setor é inovador. Nunca foi feito antes. Com certeza, nunca foi feito. Inclusive, nós temos um caso muito interessante, que é no caso da NSK, né, que quando eles fizeram a mudança, estavam num lugar super confortável para eles, na época na Paulista, se não me engano, e mudaram para a fábrica, que foi em Suzano. E aí nós fizemos aquela filmagem de um drone, né? Reunimos todos os funcionários lá para dar boas-vindas para eles, né? Que foi bem, como que fala? Não foi confortável, né? Sair foi de um lugar... Mudar é desconfortável, né? A gente fala que não. Desconfortável. E o lugar era muito longe na época. E aí fizemos essa filmagem, foi a coisa mais linda, né? Foi assim, tipo, abraçar a causa do cliente, abraçar o pessoal que estava lá. Então, não é só a questão da tecnologia, também tem a questão do abraço. Pegando um gancho aqui de inovação, mais um case de inovação que nós fizemos foi quando a Latam Airlines mudou para o prédio da Berrini. Foi né? fantástico. Foi um case muito bacana também. Olha como a For You pode ser criativa e fora da curva. Os colaboradores estavam há mais de 20 anos num prédio e mudaram para um prédio novo. A gente fez um projeto de endomarketing, também nós somos muito fortes em endomarketing, premiados e reconhecidos por isso. A gente fez um mapeamento, a gente contratou uma equipe para fazer uma pesquisa na região, para fazer um mapeamento de escolas, restaurantes, linhas de transporte, academias, shoppings, por salão quê? de cabeleireiros, de tudo, enfim, que você imaginar, e a gente criou um guia e umas placas com indicações para os colaboradores. Porque você imagina, uma empresa que está há 20 anos numa estrutura, muda para uma outra estrutura com os colaboradores não recebem um benefício financeiro significativo para essa mudança. Você vai para uma região mais cara, você trabalha num lugar, você vai para um lugar mais caro. Como a gente pode trazer isso e transformar de uma forma positiva para os colaboradores? A gente trouxe todo o benefício daquele local e, fora isso, com ações de acolhimento. Porque a gente se coloca no lugar do colaborador. Nós já fomos colaboradores. Só quem passou pelo propósito chega na bênção. É mais ou menos isso. Então, nós preparamos todo esse conteúdo. Então, a gente fez vídeos, criação de conteúdo, o guia, né? guia,
Ações em todos os andares. Essa campanha até, desculpa Imagina, entrar nisso complementa mas aí. essa campanha se chamava Eu Recomendo. Então, a gente fez uma campanha onde os próprios colaboradores começaram a gerar conteúdo positivo para aquela mudança. Então, em todos os andares, a gente tinha um painel onde tinham as recomendações que eles mesmos garimparam naquela região ali. Então, eu conheci um restaurante super bacana em tal lugar, eu recomendo esse restaurante. Isso é inovação, isso é criatividade, né? Então, não é nem a questão só de tecnologia, é a forma com que você enxerga, como a Osana falou, Com certeza. uma forma de entregar uma solução para o cliente naquela necessidade que ele tinha naquele Hoje momento. a gente fala muito de inclusão, né? A gente já vem trabalhando nessa questão de inclusão, de aceitação há muito tempo, porque assim, como transformar de novo um desafio numa possibilidade bacana? Nós mesmos preparamos uma equipe para fazer parcerias com restaurantes locais, com escolas de inglês, com academia, para conseguir benefícios para esses colaboradores. Nós não somos uma empresa especializada de RH, mas nós fizemos isso em prol dos nossos clientes, para que dentro desse guia eles tivessem cupons de descontos. Então, os colaboradores começaram a entender que o acesso ao metrô seria melhor, o trem seria melhor, para que eles chegassem e ficassem o mais confortáveis possível. Então, isso é inovação. Então, como o Humberto falou, inovação nem sempre é só tecnologia, porque quando o cliente vem e fala para nós, poxa, eu quero inovação, ele se limita às vezes a pensar só em tecnologia. É claro que a gente está no mundo da internet, a internet está mais forte do que nunca, mas esse acolhimento, por isso que a For You é uma agência para pessoas, porque a gente pensa no 360 há muito tempo. Nossa, você acabou puxando até o nosso próximo tópico, pessoal. O alinhamento aos objetivos empresariais. Quanto a gente está alinhado, a hora que a gente vai fazer alguma coisa nisso, e aí tem uma questão assim, vou até reforçar não só o DNA da For You, mas até a nossa diretora de atendimento que está aqui com a gente, aqui nos bastidores, a Verônica, que é empatia em ouvir o cliente. Isso que a Osana falou tem muito a ver com saber ouvir. Saber até ouvir aquilo que o cliente não fala. Mas você consegue pegar nas entrelinhas, você consegue pegar quando você faz uma imersão no cliente. Quando a gente fala do objetivo aos alinhamentos, da empatia, eu vou lembrar de um outro case da gente bastante importante, que eu acho que o Diego da DW aqui também deve lembrar por alto. A Latam Airlines, eles trouxeram pra gente o seguinte problema. Na nossa central de atendimento, olha aí o objetivo do cliente, pessoal. Pega isso daí. Na nossa central de atendimento, a gente tem 6 problemas que são muito recorrentes. Os top 6 da lista. Então, o que acontece? Vamos lá. O atendente não tem informações para passar para o cliente, né? Não ter habilidade em negociações. Então, tem 6 itens que a gente levantou com eles. O que fazer para atender esse objetivo que a empresa tem em relação a isso? Nós trouxemos o Fábio Pochá para gravar 6 esquetes, né, humorísticas, para mostrar para o público de uma forma disruptiva como é que ele poderia melhorar aquele gap. Ao invés de eu chamar aqui a Margarida Osana e falar, nossa, você tem esse gap comercial. O cara assistiu um filme publicitário. Primeira coisa que eu achei sensacional nisso, os 6 itens foram bem atendidos. O cliente recebeu, os objetivos foram entregues. Segundo, modéstia à parte, foi a primeira vez que o Porta dos Fundos aprovou um roteiro sem alterações de humorístico escrito dentro da For You Marketing. Então, isso é fantástico. Sensacional. E o Fábio Pochá, a gente gravou lá de 11 horas da noite, lá até às 6 da manhã, que a agenda dele não é brincadeira, e a gente conseguiu entregar os objetivos. Então, eu pergunto para vocês também, dentro dessa linha, estar atento ao objetivo é muito importante para que o evento seja realmente extraordinário, né? Para a gente mensurar se isso aconteceu ou não, né? Com certeza, sempre isso. E a gente fala prêmios, ganhar prêmios e tudo mais, é importante? É importante. Só que a satisfação que o cliente tem com o objetivo dele alcançado e a gente junto, não tem preço, né? Não tem preço. Na verdade, o prêmio é só uma consagração daquilo que foi feito, mas eu me lembro muito bem do Fábio Pochá, que foi assim, interessantíssimo, né? Eu participei pouquinho, né? Nessa época, era pegando o material que ele precisava lá, e lembro até da mala, ele quebrando a mala e tal, e fazendo aquela coisa toda para atingir um objetivo que era fazer com que o funcionário entendesse como se lida com o cliente. Né? Ludicamente, né? Ele fez isso e o objetivo foi fantástico, né? E de novo... Tem outros, né? E de novo, traga o seu briefing, né? O que a gente fala assim, o que a gente precisa é de um momento para a gente conversar, entender a sua necessidade, entender qual é o seu desafio dentro da empresa, seja com o seu cliente interno ou com o seu cliente externo. Às vezes, meia hora que você vai parar para a gente conversar, você vai eliminar
meses de problemas dentro de um planejamento, porque a For You, ela consegue desenvolver um planejamento, seja para o seu cliente interno ou externo, e trazer inúmeras soluções, seja através de um conteúdo audiovisual, que foi esse na época o caso, né, que a gente fez uma série de sketches, seja desenvolvendo uma estratégia de participação de feira, que hoje a gente fala que ela começa no on, passa no off, passa pelo on e termina pelo off, seja para colaboradores, a gente traz toda uma estratégia cruzada, a participação, a solução, ela não vem pronta, né, então, às vezes o cliente fala, poxa, eu vou participar de uma feira. A gente fala, mas beleza, como é que você vai conversar com o seu cliente antes da feira? Como vai ser a ação durante a feira? O que vai ser de pós-feira? Então, a For You, ela está muito preocupada nesse sentido. E às vezes, o desafio de budget pega um pouquinho nisso. Então, a gente fala, vamos tirar um pouquinho do stand, mesmo que isso não beneficie a For You naquele momento, mas vai beneficiar o seu resultado no final do ano, que isso que impacta. Porque, assim, qual é o nosso objetivo? Que a marca tenha a visibilidade que ela precisa, que vocês tenham o retorno que precisam, e aí sim, a gente faz um crescimento acentuado junto. E até fortalecendo isso, tem uma frase que é bem já de conhecimento geral, que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. Então, quando a gente tem um objetivo claro daquele evento, é muito mais fácil que a gente mensure se ele foi realmente positivo ou não. Eu vou dar outro exemplo para vocês, né? A gente cansou de fazer feiras, né? Faz, né? Com a TAM Aviação Executiva, por exemplo, que é um braço, aí uma empresa familiar do pessoal dos Amaros, onde eles fazem venda de jato executivo, helicóptero. Não tem uma feira dessas que a gente não sabe o número de venda. Junto com o cliente. Vendeu aeronave? Não vendeu. Vendeu helicóptero. Então, assim, isso é uma agência que olha para o objetivo. Eu não estou lá só para levantar parede, como diz a dona Margarida, e entregar um stand. A gente está lá para que aquele objetivo que antes de tudo foi combinado e planejado seja entregue com excelência, né? Vou dar outro exemplo, né? A gente já fez eventos aí, por exemplo, para Tectoy. Quantos equipamentos que o cara queria vender naquele evento de lançamento? A gente monitorou. O açaí é a mesma coisa. Fizemos a inauguração de uma loja. Qual que era o objetivo daquela inauguração? Era gerar um número de X de ticket médio? Atingiu aquele número? Muitas vezes, ao longo do evento, a gente altera uma estratégia para que aquele objetivo final seja entregue. Isso é muito importante vocês terem esse mapeamento. Falando até de um case, né? O açaí fez a primeira vez ano passado, foi o Sabadinho com pagode. A gente fez um festival de samba durante 4 finais de semana. 4 finais de semana, durante esses finais de semana nós colocamos bandas de pagode, fizemos a ativação para que aumentasse o número de vendas, né, dentro da galeria. Você lembra a região que foi, Osório? Sorocaba. E a gente acompanhou o monitoramento do número de conversões, né, número de pedidos. E realmente a gente teve um número muito melhor de conversões comparado. Então, até a gente fala para o cliente, vamos ver o número anterior aos 3 últimos meses, 6 últimos meses, último ano. Aí você fala assim, mas poxa, o que a agência tem a ver com isso? Porque a gente quer comprovar se a ação é efetiva ou não, para a gente corrigir o curso no meio. Porque uma ação de evento, um evento para ser extraordinário, ele tem que ser como a internet. Ele tem que ser corrigido o tempo todo. Não existe essa questão de um evento, principalmente ligado a varejo, que a gente não possa mexer no meio do caminho. Uma comunicação de stand, por exemplo. Para a gente saber se ela é efetiva ou não, eu tenho que entender muito bem o meu público-alvo. Porque quando eu vou brifar a nossa criação, porque a For You tem esse diferencial, a gente tem uma criação que a gente chama de boutique criativa. Nossos criativos são excelentes. Então, quando eu entendo qual é o objetivo da feira, qual é o objetivo da participação de uma convenção, eu consigo brifar a criação para que a gente faça uma criação muito estratégica e a gente converta da maneira efetiva, né? Vamos lá, o nosso próximo tópico, experiência do cliente. Grava aí. A experiência do cliente, como a Osana até pontuou, hoje ela não nasce no evento. Ela começa muito antes. Todo evento presencial hoje tem um viés do online já, bem definido. Então, ele começa no on. Como é que a gente roteiriza toda essa experiência, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Esse próprio case que a gente contou para vocês do lançamento da Buslog, até o café era personalizado. Tudo, todos os sentidos eram provocados. A gente falou até da questão da perfumaria dentro daquele stand. Tudo que o cliente teve, desde o pré até o durante, ele foi efetivo. Vou dar mais um exemplo para vocês. A gente uma vez foi chamado pela Latam para fazer um evento que tinha a ver com gastronomia. Então, o que a gente fez? A gente mandou para todos os chefes antes do evento, que era o Taste of São Paulo, o maior evento aí gastronômico que existe no país, aí para vários chefes se reunirem num único local. A gente pegou vários influencers e mandou para aqueles influencers um kit
a receita principal daquele evento que a gente queria que eles fizessem. Eles não só fizeram, como deram um buzz na internet divulgando aquilo. Então, a experiência do evento começou um mês antes do evento, já no mundo digital, no influencer, já gerando uma expectativa enorme para as pessoas que viriam a participar do evento. E complementando, né? Pensando em toda a experiência, por que a gente falou de gastronomia? Porque a gente tinha um novo serviço de bordo e a gente tinha um cardápio especial na classe executiva. Então, toda a nossa experiência foi atrelada a isso. Qual foi o nosso cuidado junto com o nosso cliente? Pensar que o cardápio que os influencers receberam era atrelado ao cardápio de bordo. Toda a experiência gourmet que os clientes receberam, os clientes Black, foram atrelados a isso. Então, eles receberam toda essa experiência VIP. Então, nós colocamos comandantes para receber os clientes na entrada do evento. Comandantes e comissárias que, inclusive, eram verdadeiramente meninas que estudavam para ser comissárias de bordo. Sim, na entrada do evento. Então, toda essa perfumaria que a gente chama de caring, a gente faz do começo ao fim, porque é realmente uma experiência que eles não esquecem, né? Então, muitas pessoas postaram de maneira espontânea tudo que eles vivenciaram dentro do evento, né? Interessante também a medida certa, né? Que não esqueça que nós desenvolvemos lá na For You. A sacada do brinde. Do brinde. A sacada do brinde. Né? Aquilo foi muito interessante, porque a medida certa era aumento de tarifa também em virtude, né, da alimentação, que é o ser servido, eu não lembro. Não, isso aí que a Margarida falou, sensacional. Foi muito legal. O medidor de macarrão. O medidor de macarrão. Ele fala a medida certa. Então, era para uma pessoa, 2 pessoas, enfim. 3 ou 4. Ou 3 ou 4, e atrás tinha uma receita, né? E a tarifa da Tana exatamente para 1, 2, 3 ou 4 pessoas. Foi muito interessante. Como atrelar o seu propósito, né? Seja de patrocínio, seja de... A experiência. A experiência. Então, a gente é muito criativo em cruzar isso. Poxa, era um brinde que era um medidor de macarrão, que a gente estava atrelando com gastronomia, com novas tarifas. Então, a gente fez toda essa ligação, todo esse storytelling, contar toda essa história. Nós somos ótimos contadores de histórias, né? E as histórias que a gente conta têm muito sentido. E elas emocionam, elas impactam, né? Nós somos ótimos contadores de histórias, mas de histórias com propósito, que geram engajamento, né? A For You tem isso aí há 16 anos com muita propriedade, e nós estamos cada vez melhores nisso. E pensando nessa questão que nós atendemos clientes de segmentos muito diferentes, a gente traz o know-how de uma experiência de bordo para uma experiência de varejo, para uma experiência de um cliente que é algo mais frio, que é de uma indústria, e aí a gente traz esse carinho, esse caring para uma indústria, e isso faz a gente estar sempre oxigenado. Nós não somos uma empresa engessada, a gente está em constante evolução o tempo todo, né? Então a gente traz uma experiência de anime, de novo, para uma indústria, e isso faz a For You estar sempre à frente do tempo e estar sempre se inovando, né? Não, e é legal que você comentou até sobre a experiência, né, de vários setores. A gente fez isso para a MSD, o laboratório. A gente também criou lá uma experiência gastronômica onde todos os executivos tiveram que literalmente meter a mão na massa, né, numa experiência lá MasterChef, e acabou que cada um ali se uniu, se conheceu melhor. Pô, é uma experiência inesquecível. E como a Osana falou, quando fica o residual, significa que o evento realmente foi extraordinário, e é isso que você encontra aqui na For You. Bacana, gente. Falando nisso, a gente já começa a falar do nosso próximo tópico, engajamento interativo. O engajamento interativo. Vou começar até falando um pouquinho, roubando aqui o pessoal do Gus aí, nosso head de digital, falando um pouco do mundo online. Hoje, por que uma rede social ela performa? Por que o Facebook, o Instagram são o que são? Porque tem a interatividade, você gera teu próprio conteúdo. E como é que a gente consegue levar a interatividade para dentro de um evento, Osana e Margarida? Então, eu acho que assim, a fórmula é a verdade, né? O conteúdo tem que ter verdade e ele tem que ter propósito, e a gente não pode se perder assim, quando a gente vai, por exemplo, sugerir um influencer, né? A gente faz todo o levantamento da vida, todo o levantamento se aquele influencer está realmente atrelado ao propósito da marca, né? Pra gente ter engajamento, a gente tem que ter verdade, a gente nunca pode ser pego de calça curta. Então, todo evento que a gente faz, a gente fala que a gente tem que ter um propósito de valor. Então, assim, subir por que esse conteúdo? O que o público-alvo vai assistir com isso? O que ele vai ter de valor com isso, né? Eu acho que mais do que ter também o número de seguidores, é terem seguidores de qualidade e que convertam no seu objetivo, né? Porque, assim, seguidor por seguidor, tem um monte de gente que tem seguidor, mas qual que é o objetivo da sua marca? Aquilo vai converter? É só ter curtidas? A gente se preocupa muito com isso também dentro dos nossos eventos. E hoje o engajamento no evento, ele tem diversas possibilidades. Até como a gente falou num outro tópico aqui, a gente tem a interatividade tecnológica. Hoje a gente tem aí toda a inteligência artificial, óculos de realidade virtual, painéis touch, né? A gente tem aí um monte de formas de fazer com que o cliente interaja. Mas sempre lembrando,
essa interação está sempre dentro do propósito da entrega do evento. Então, como é que a gente apresenta aquele produto de forma interativa? Como é que a gente faz com que o cliente se envolva? E aí, vai desde a experiência dele ter o nomezinho dele no café, uma coisa especial, até ele ir para um jogo, para um quiz, onde ele possa participar. Eu nunca vou esquecer aqui que a gente fez um evento muito bacana também, onde um dos patrocinadores da seleção brasileira colocou dentro do stand um chute a gol. Parece tão simples, né, gente? Mas ficavam filas quilométricas, até a feira reclamou da gente, porque tinha tanta fila que os outros stands foram perdendo impacto, porque todo mundo queria dar um chute naquela bola e participar, interagir, né? Interagir junto com a marca. Eu gosto de falar muito também, as pessoas às vezes vão perguntar, por que o Itaú coloca uma bicicleta lá na Paulista? Porque ninguém mais vai na agência. Gente, a importância de um evento hoje para a tua marca é fundamental. Com o mundo digital, as pessoas estão cada vez menos vivendo aí a realidade, o contato físico. Então, quando você tem um evento, você tem uma possibilidade única de gerar uma experiência, interagir e fazer com que o teu cliente interaja com você, se engaje com você. Então, é fundamental, seja uma feira, um lançamento de produto, seja um ponto de venda, o evento extraordinário é fundamental para esse engajamento. Fixar, né, o seu ponto de contato, porque assim, não é porque você está na internet que normalmente você está convertendo, né? A gente fala várias marcas, aí várias coisas floparem, né, na internet. O que a gente fala assim, ela tem engajamento, ela tem curtida, mas ela não tem rentabilidade. Por quê? Porque ela não tem o ponto de contato, né? Por isso que antes era o inverso, né? Antes todo mundo ia para o digital, agora a gente vê várias marcas que estavam no digital abrindo loja física. Por quê? Porque a gente entende que o ponto de contato é importante, né? Se você vê o número de conteúdos que você tem no celular hoje, necessariamente você não vai comprar tudo que você está vendo aqui. Por isso que o evento é tão importante, né? E essa experiência marcante, relevante, impactante, né? Sendo redundante aqui, é tão importante. Por isso que todo esse carinho, esse cuidado a gente tem no evento, né? E criar essa experiência forte. Um dos lugares que a gente mais gosta de ativar é na Paulista, né? Humberto é apaixonado pela Paulista e a gente gosta muito de ativar na Paulista. Porque você vê a diferença de quando um cliente tem contato com a tua marca, quando ele baixa um QR Code, né? A gente fez uma ação agora que foi o Festival de Boteco, que o Açaí foi patrocinador, quando um cliente tem contato dentro de uma ativação e ele baixa um QR Code. Quando você simplesmente manda um e-mail marketing e fala para o cliente, baixa o QR Code. É diferente quando você faz a abordagem no cliente e explica toda aquela trajetória para ele fazer a abordagem. Para ele fazer, baixar o conteúdo e você dar um brinde, do que simplesmente baixa aqui e ganha o seu brinde, né? Voltando só um pouquinho que a Rosana estava falando dos grandes eventos, é custo. Humberto sempre costuma falar. Quanto que ficaria para todo esse time comercial atingir essas empresas todas, né? Toda essa parte comercial. Qual o custo de hotel, de viagens e tudo? Você tendo uma feira, tipo, vamos falar de uma Grishow, de repente, vamos falar de uma intermodal, como é que traz esse pessoal todo para cá? O pessoal vem, eles assistem tudo aquilo, eles tocam, né, no material, eles entram na aeronave, eles olham tudo, sentem. E aí, agora, você tem condição de levar, por exemplo, o comercial não tem como levar uma aeronave até o cliente dele. Então, se a gente fala assim, o custo para isso é fantástico, para juntar todos esses comerciais no local só, esses clientes num lugar só, com um preço bem melhor do que ele mandar o comercial para o Brasil inteiro, né? E o que a Margarida falou é sensacional. Você sempre fala sobre isso e é interessante isso. Não, é sensacional, porque você imagina que hoje você vai fazer uma visita, imagina um comercial, como ela falou, que vai visitar 10 cidades. Vários locais. Você vai chegar ali, tem um custo de hotel, transporte, tem todo o custo de alimentação, e às vezes a pessoa não te dá atenção. Não dá. Porque hoje a dinâmica dos escritórios também é tão ágil, que você tá ali conversando, toca o celular do cliente, quando ele vai para uma feira, ele não tá focado. Ele vai ali só para te ver, né? Concordo plenamente. E aí eu acho que a gente pode até abrir o nosso próximo tópico, que tem tudo a ver com o que você falou, Margarida, e com o que a Rosana falou no tópico anterior. A importância de uma comunicação clara e efetiva. Como você falou sobre a verdade, da gente ser transparente, eficaz. Reforça um pouquinho mais sobre isso pra gente, sobre a comunicação clara e efetiva dentro de um evento extraordinário. Dentro de um evento extraordinário, um dos principais pilares é a qualidade da comunicação, né? Então, por exemplo, é um painel que você faz, é um vídeo que você faz, é o briefing da promotora do speech que você faz, é toda a equipe estar alinhada, né? Então, toda a equipe que participa do evento, ela tem que estar alinhada com o seu produto, com o propósito da sua marca. Por isso que essas reuniões são tão importantes, né? A For You se preocupa muito com isso. Às vezes o cliente fala, não, eu não vou fazer o speech. A gente faz o speech, manda para o cliente validar, cria grupos de WhatsApp, faz
faz essas perguntinhas chatas, mas para quê? Para que, se, por exemplo, um cliente chega dentro do stand, o comercial não pode atender naquele momento, a gente segura o cliente para você ali até ele poder voltar. Né? São pequenos cuidados que a gente tem para que vocês convertam o maior número possível de vendas. Por isso que a comunicação clara e efetiva. Né? Todos nós aqui trabalhamos com o comandante Rolim, né? Da antiga TAM. A comunicação ela tem que ser tão clara e efetiva que qualquer pessoa possa entender. Se qualquer pessoa não entender, a sua comunicação não está sendo tão clara e efetiva. Então, independente de qual é o seu público, qual é a complexidade do produto que você venda, o básico tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito e todo mundo tem que entender, né? Então, assim, nossa, sensacional a tua colocação. Até me lembro aí de um grande diretor que a gente tem em contato também, o Daniel Aguado. Um abraço para você aí, Dani, se estiver assistindo o nosso podcast. Abraço, Dani. Saudades. Assim, às vezes a gente faz um evento, muitas marcas vão desenvolver um evento, a pessoa passa por uma ativação dentro de uma feira, ou passa por uma ativação dentro de um lançamento de produto, e ela não sabe por que a marca fez aquilo, não sabe qual a mensagem principal. Isso é fundamental. Aproveitando que você falou até da Paulista, né? A gente fez uma ativação para o Poliedro, que foi um dia de isenção para as pessoas poderem visitar o MASP. Foi sensacional, foi um grande case, foram mais de 3 mil pessoas. Exatamente, um dia inteiro visitando o MASP, todo o time do Poliedro veio para cá, né? São José dos Campos, Campinas, trouxeram alunos, o time de professores, né? Foi um pilar, assim, de patrocínio muito forte, primeira vez que eles fizeram isso e nós estivemos juntos com eles nesse evento. E para mim, qual que é a mensagem clara e objetiva desse evento? O Poliedro Educação investe realmente em cultura. Levamos caras para dentro do MASP, na Paulista, que é uma experiência mais objetiva do que essa para um grupo desse. Tem todo sentido, todas as partes desse conteúdo se fecham nisso, né? Mais claro e objetivo que isso, impossível. Realmente foi lindo aquilo. Todo mundo a gente colocou o painel de LED, a gente colocou plataforma 360, todos os pilares do Poliedro dentro de painéis dentro do MASP, professores lá dentro para tirarem dúvidas, professores de História da Arte dentro do MASP. Então, assim, os pilares se cruzam. Eu levo o aluno até lá, eu falo de arte, eu crio essa experiência e é gratuito, né? Então, tem tudo a ver, né? É a jornada inteira completa. Fora isso, os alunos que vieram de fora também puderam visitar e conhecer a Paulista. Então, a Poliedro patrocinou também, proporcionou para as pessoas que eram fora de São Paulo conhecer a Paulista, que também não deixa de ser um ponto turístico muito, muito, muito bacana, né? Com certeza. E aí a gente vai para o nosso próximo pilar, sustentabilidade. Gente, sustentabilidade, modéstia à parte, nesses 16 anos, tem sido um carro-chefe da gente nos eventos, né? Sim, sempre. Até porque, assim, esse menos é mais já é nosso de origem, né? Já é uma coisa de valores, porque isso são princípios. Não é só o copo ecológico. Esses materiais que as pessoas estão buscando em estandes, a gente trabalha há 16 anos, né? O que está na moda agora, a gente já trabalha há muito tempo. Essa questão de sustentabilidade. Porque a gente sempre teve essa preocupação com o meio ambiente, com o próximo, e principalmente com o próximo. Eu acho que não só a questão do meio ambiente, mas o cuidado e a cadeia. Pague bem para exigir bem. Né? A gente sempre pagou bem para exigir muito. Então, assim, eu acho que essa questão de sustentabilidade não é só com o meio ambiente. Passa pelas pessoas. As pessoas têm que ser bem remuneradas, porque elas vão dar o melhor delas, e assim sucessivamente. Se eu não cuido bem de mim e do próximo, como é que eu vou cuidar do meio ambiente? É uma cadeia, né? Fora isso, ações de sustentabilidade a gente sempre busca. A gente já ganhou prêmios através de cases, como o Prêmio Embalagem Marca também, e por aí vai. Eu lembro que a gente já fez até algum stand para a JCA que tinha muito essa questão de reutilização. O stand inteiro foi premiado por reuso com caixas de plástico PET, por aí, reutilização de PET, por aí vai. Nós já há 10 anos propomos ações com ONGs, assistentes sociais, associações com mulheres para câncer. Brindes, tudo que está na onda agora, gente, se vocês entrarem no nosso site e forem buscar, a gente já está nessa onda há muito tempo, né? A gente até se sente meio velho falando isso, né? Mas tudo que está na onda agora, a gente já faz há muito tempo. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer uma ação para o Dia da Mulher, na Continental, né? Vê se não me recordo. A gente fez uma ação para falar do câncer de mama e a gente levou uma ONG lá para falar sobre isso, buscando apoio da Continental para patrocinar essa ONG e trazer o case dessas mulheres. A gente conseguiu até doação de corte de cabelo. Gente, isso tem 10 anos, né? Tipo, a gente tá falando disso agora, mas tem 10 anos que a gente fez isso. Já é um tempinho razoável. ONGs que fizeram necessaires com materiais reutilizáveis. A gente fez o próprio stand da Sakura, que a gente fez com garrafas PETs, com mais de 3 mil garrafas PETs, que foi um case de sucesso também. Da Sakura até queria reforçar, gente. Quando a gente fala de sustentabilidade, olha que legal
quando a gente junta todos esses tópicos que vocês estão acompanhando aqui, passo a passo, quase que com um roteirinho, um checklist na mão. A gente pegou um artista, o Sandro, um cara sensacional, na minha opinião, o artista mais bacana que existe em sustentabilidade e reuso de materiais. Se vocês forem de novo lá na Paulista, no Conjunto Nacional, aquele Don Quixote de metal que tá lá é do Sandro. Sandro, um abraço pra você aí, meu irmão. E assim, ele preparou uma árvore sustentável com materiais da própria Sakura que tinham sido utilizados em restaurantes para construir a cenografia do stand. Cara, maravilhoso, material do cliente, reutilizável, e isso depois também foi direcionado para uma ONG. E assim, tanto que há mais de 10 anos também a gente trabalha numa pegada assim, se o cliente quer reutilizar o material do stand dele para outros stands, a gente sempre propôs isso. Tanto para redução de custo quanto para o meio ambiente. Você vai falar assim, poxa, mas isso é caro? Sim, ele paga um pouquinho a mais para estocar o material, mas a gente sempre trabalhou em readaptar o projeto para ele ter um custo menor e reaproveitar o material. Quer uma coisa mais ecológica que essa? Gente, ele usa o mesmo stand 2, 3 vezes, faz uma pequena adaptação e ele vai usando o mesmo material o ano todo, né? A gente já fez isso para TAM, com ombrelones, materiais promocionais. O cliente até fala, poxa, mas eu não tenho onde estocar, mas a gente estoca para você para que você tenha um menor custo e o meio ambiente agradece também. E dentro disso aí eu já cansei de visitar cliente que estavam os painéis do evento instalados lá na empresa. Isso aí é melhor reuso do que isso, impossível. Vimos isso. Inclusive também lembrando de sustentabilidade, lembrando daquele marca texto, que eu achei aquilo assim o máximo, de utilizar um artista lá, Ceará, não... Ceará. Isso, do Ceará. Vamos fazer o seguinte, Margarida, guarda esse tópico agora para que a gente vai falar agora. Aqui, tá bom. Surpreender e encantar. Surpreender e encantar é o próximo tópico da gente aqui nesse podcast. Utilizando bacana. E a conta natureza. aí, Margarida, conta aí sobre utilizando a natureza. Case. Esse case tem mais a ver até com você, né? Porque você esteve presente, conheceu o artista lá e tínhamos que surpreender realmente o cliente. Eram os alemães. A Voit, né, que é uma empresa alemã de papel. Fábrica de... E aí não poderia ser nada que fosse diferente. Assim, eles já tinham levado café, já tinham levado camisa do Brasil, chinela havaiana, gente, eles têm a Voit é um cliente nosso, eles têm um grupo de clientes, uma base de colaboradores deles da Alemanha que vem todo ano e que recebem brindes brasileiros. E já estavam cansados. Eles já estavam cansados. Imagina assim, o pessoal vem todo ano. O que você dá mais para um gringo depois que ele vem 10, 15 anos seguidos no Brasil? Não tem mais nada o que dar. Como surpreender e encantar esse cara? Como surpreender e encantar esse cara. E esse é o nosso desafio. Aí deixa com a For You. Aí quando é assim, deixa com a For You. E o nosso desafio é sempre esse. Como surpreender e encantar. Né? Como dar algo novo. Isso também é uma coisa que a gente adora, esses desafios, né? Como dar brindes, assim, realmente inovadores. A gente não gosta de, quando o cliente fala que quer uma caneta e um bloquinho, a gente gosta de algo desafiador. E sempre em curto espaço de tempo, né? Humberto, né, nós temos sempre o hábito de visitar espaços novos, visitar artistas novos, porque isso também enriquece, né, a nossa mente. A gente sempre acaba conhecendo qual que é o nome do artista. Me fugiu aqui, mas a gente coloca aí na rede social da gente. Vamos colocar o nome dele e o link dele também para vocês. E a gente acabou... O Humberto conheceu esse artista no Nordeste, através da Confederação. E ele fez uma marca-página de prata com o logo do cliente gravado em areia da praia. Né? Areia de, assim, ele fez um marca-página, porque eles são fabricantes de máquinas de papel. Então, o marca-página tinha tudo a ver, tem a ver com papel. E ele fez com Mandacaru, da região do Nordeste, e prata junto, simbolizando o nome da Voit, o nome originário da empresa. Então é um brinde que não só surpreende e encanta, mas é único. Não tem como ser replicado, não tem outro no mundo igual aquele que eles fizeram. Pensando nisso, por exemplo, nós fizemos vários festivais da Simpla, né? A Simpla onde a gente compra os ingressos para shows, para festivais. A Simpla também participa dentro dos festivais com ativações. E ela gosta de eventos, ideias inovadoras. A gente fez vários painéis dentro desses festivais, onde nós tínhamos que os participantes tinham que customizar. Como fazer uma tinta diferente customizada? A gente fez com insumos naturais. Cúrcuma, mandacaru, só que nós conseguimos produzir a tinta. Inclusive, no nosso site também vocês conseguem assistir alguns vídeos desses festivais, que ficou fantástico, falando sobre frases de impacto, onde as pessoas podiam se manifestar, falar sobre origem, sobre empoderamento, só que você podia se expressar com essas tintas que a gente criou com exclusividade. Não tem, tá, gente? Inclusive, uma outra sacada que a gente adora fazer são drinks assinados por chefes, alimentos customizados, também exclusivos no evento, assinados com o propósito do evento.
surpreender, encantar é um dos tópicos, é um dos carros-chefes aí da For You, e você pode sempre contar com a gente. Um outro evento que eu achei que a gente encantou muito o cliente foi aquele evento da Continental, onde a gente levou o ônibus da Continental para dentro do stand. Aquele ônibus que já tinha rodado o Brasil todo, chegou meio mambembe ali, eles queriam que a gente só desse ali uma plotada no ônibus, só desse uma maquiada. A gente reformou o ônibus inteiro e dentro do stand, surpreendentemente, tinha o ônibus refeito, que é o showroom da Continental, mostrando para todo mundo o que eles faziam de melhor aí em termos Colocando de pneus. enfim, né? A gente refez todo o estande, pensando em cuidados, né? Um dos diretores da Continental tinha quase 2 metros. E o o ônibus tinha 1,5 metro. O stand rodou o Brasil, o ônibus rodou o Brasil todo com 1,5 metro de altura, gente. Fizeram um projeto que esse ônibus era um showroom e ele tinha 1,5 metro. Um dos diretores tinha quase 2 metros e era uma reclamação constante. Nós fomos brifados para fazer uma recalchutagem no ônibus, né, nos materiais promocionais, nos displays e na adesivagem. A principal coisa que a gente começou a mexer foi no teto. A gente falou, gente, peraí, se todo mundo tem dificuldade de entrar nesse ônibus, ele não foi feito para não, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é refazer o teto. A gente refez o teto para uma adaptação para um tamanho das pessoas normais. A gente não conseguiu chegar nos 2 metros, mas a gente chegou a 1,80. Então as pessoas começavam a ter uma experiência melhor, surpreender e encantar. Até o próprio comprador, um salve aí pro Rodrigo, não sei se ele ainda tá lá, mas ele se surpreendeu, porque as pessoas tinham que começar a entrar e conhecer os produtos, entrar dentro do ônibus e ter uma experiência bacana, não entrar agachado, né? Então a gente se preocupa com toda essa questão da ergonomia também, acessibilidade, e depois a gente colocou o ônibus dentro da área, dentro da Fenatran, e construiu o projeto todo em volta. Então você imagina, você fazer a reforma dentro de um ônibus, cobrir ele inteirinho e construir um stand de mais de 300 metros em volta. Completa. Né? Sem danificar em nada o stand, o ônibus, aliás. E a gente construiu para 2 marcas da Continental, né? Que era a VDO, mais a Continental, 2 stands em volta do ônibus, depois de reformado, sem poder danificar em nada o ônibus. Então, a gente está falando de 3 ações dentro de um único evento. Um stand reformado, um stand da Continental e um stand da VDO. Tudo isso ao mesmo tempo. Entregamos com excelência dentro do prazo. Olha, passa um filme, né? Porque, assim, se for falar de todos os eventos nesses 16 anos, vocês ficam falando e eu lembrando. São tantos que a gente pode até se confundir. Por isso que é importante mesmo entrar no site e dar uma olhada, porque é muita experiência, vivemos muitas coisas legais, muitas. E falando em surpreender, encantar, já que você trouxe a Continental, eu acho que tem uma outra questão assim que é muito legal quando a gente faz algo surpreendente. A Continental nos deu um briefing. Eles, numa pista de testes, eles queriam provar que o pneu deles efetivamente gerava uma redução de combustível para caminhões e ônibus. Então, Desafio de gigantes. Desafio de gigantes. Então, eles queriam mostrar isso ao vivo e a cores. Como mostrar isso para a imprensa? Até aí, né, a gente colocou uma pista de testes do interior e ia construir um stand nessa pista de teste para que as pessoas pudessem estar ali, os jornalistas, a mídia, né, os clientes, vendo essa ação ao vivo. O caminhão rodava, depois eles vinham ali e olhavam o combustível dentro de cada caminhão. O que rodou com pneu Continental economizou mais do que o que não rodou. Qual que era o lance surpreendente nisso? Surpreendente. A pista só tinha das 11 da noite até as 6 da manhã disponíveis para fazer a montagem desse stand, um stand de mais de 100 metros quadrados, com toda a questão de ar-condicionado, com toda a questão de banheiro, A e B, alimentação, água, churrasco que eles queriam, né? Então a gente só tinha das 11 da noite até as 6 da manhã para montar. E será que deu certo? Deu certo. Esse é um case que merece todos os nossos aplausos e tudo mais. Porque nós estávamos numa pista de teste, sem ponto de água, sem ponto de energia, na neblina. Longe de tudo, gelando. E eu fui roubada nesse dia, com 40 mil reais de pedido do cliente dentro do carro, indo para o evento, e pergunta se o evento foi entregue em dia. O evento foi entregue em dia. Então, se você quer saber se a For You tem engajamento, o evento foi entregue em dia. Porque nós somos sócios e nós temos engajamento. É claro, né, gente, que eu não pude acompanhar o evento inteiro, né? Porque teve umas peculiaridades que não vêm ao caso. Porque isso daqui não é caso de tragédias, né? Que não é caso de família. Mas o evento foi entregue com excelência. Nós entregamos com a estrutura de alimentos e bebidas. A gente teve que montar uma estrutura para buffet, tenda para buffet. Banheiro VIP, porque era um público, era um público eletizado, estrutura de painel de LED, tenda fechada com ar-condicionado, estrutura de cenografia, os caminhões, coletiva de imprensa.
estacionamento, tudo foi entregue em menos de 12 horas. E foi um sucesso. É um evento que a gente precisaria de 3 a 5 dias para montagem. Como é que a gente fez isso, gente? De novo, a importância de planejar um evento surpreendente, né? A gente fez isso por quê? Porque tudo já foi muito organizado antes. Ali naquele local, se faltasse um parafuso, não teria onde comprar, tá? 4 da manhã no interior, não tinha onde comprar. E aí a gente vai para o nosso próximo item. O nosso próximo item é avaliação contínua e melhoria, avaliação e melhoria contínua de tudo que a gente faz. E aí, pessoal, eu vou trazer um case para vocês para já puxar essa fila que vai trazer essa recordação para vocês. A gente atende a Voit, como nós falamos, empresa de papel, e nós fizemos uma festa. Ousamos fazer a melhor festa de todos os tempos para eles, né? E aí a gente foi ouvir e avaliar qual foi aquela entrega. Imagina você entregar algo excelente, referência, e no ano seguinte eles chamaram a gente para fazer de novo. Como festa, melhorar uma coisa que já foi icônica dentro de uma empresa? Uma festa de final de ano para colaboradores que são engenheiros, 40 a mais, para um público extremamente seleto, né, que não está acostumado à festa, que não tem o perfil festeiro, mas que a gente precisa ter esse quebra-gelo, mas na medida certa. Porque quando você fala de um público mais elitizado, mas ao mesmo tempo você tem que achar esse viés, achar esse tom certo da festa. Esse que é o desafio. Você fazer uma festa muito divertida, mas não passar do ponto. Né? Por isso que conhecer o público-alvo é tão importante. E a For You fez isso com muita excelência. E esse ano a gente fez uma festa melhor ainda. O desafio vai ser se superar esse ano, né? O Antônio, se o Antônio estiver vendo, a gente pode ficar tranquilo. Antônio, que vai ter muito rock e vai ser sucesso essa festa. Porque a gente faz aqui com muito carinho. Então, falando disso da avaliação e melhoria contínua, a gente usou todas as pesquisas do pós-evento para identificar onde aquilo ali foi bacana, aonde poderia melhorar. Por exemplo, a gente fez uma festa fantasia. Eles tinham até receio, né? Uma festa fantasia numa empresa alemã, cheio de engenheiro. Ninguém vai querer participar. Sucesso total. Todo mundo abraçou a ideia, todo mundo veio com fantasias cada vez, assim, incríveis. De novo, porque é a forma como a gente se comunica, né? A For You, quando ela vai criar um convite e ela vai chamar para uma festa fantasia, gente, contrata a gente que você vai ver a qualidade da comunicação, você vai ver a qualidade de um convite. É totalmente diferente. Não é simplesmente venha para a nossa festa fantasia, venha para a festa fantasia. E a gente cria todo um enredo mágico disso. Então, a forma como a gente cria é essa questão da melhoria. E outra coisa, a gente faz uma pesquisa de satisfação, mas não é uma pesquisa qualquer. A gente vai no evento, a gente fala com os contratantes, a gente fala com o pessoal de compras, a gente fala com o endomarketing, a gente fala com o marketing, a gente fala com todas as pontas da empresa para saber como é que foi o evento, né? Terminou o evento, mesmo para uma feira, a gente não fica só através do produtor ou da recepcionista ou da empresa que estava lá nos representando. A gente fala com o cliente para sentir na pele. A gente fala que a gente está aqui, ó, pulsando dentro do cliente para saber realmente como foi o evento. Desculpa te interromper. Que isso, tamo junto. E essa avaliação contínua e melhoria, se vocês entrarem no site da For You ou no YouTube, vocês vão ver o vídeo dessa festa, hein, pessoal? O segundo ano ainda foi melhor, né? Por que a gente está dando esse exemplo de case? Nada que você não mensura, você consegue melhorar. Então, essa é a importância da gente avaliar continuamente os processos e rever onde a gente pode melhorar. Pra vocês terem uma ideia, a gente fala aqui da For You há muito tempo. Às vezes você faz todo um investimento. Olha que item interessante. Você faz todo o investimento. Hoje, um espaço numa feira, ele não custa menos do que 100, 200 mil reais. Hoje, um stand bem construído dentro de uma feira para uma marca importante e relevante, ele não vai gastar menos do que também os seus 200 mil reais. Então, a gente está falando de investimento de quase $500 mil. E aí, você coloca uma promotora na porta do stand, de repente, ela não recebeu speech, não se comunicou bem. Aquele teu cliente lá, que é um cliente de milhões, ele não é bem atendido e vai embora, né? Isso a gente vai ver numa avaliação. Isso a gente vai identificar e vai corrigir para que isso não aconteça no evento futuro. Então, todos os pontos são avaliados, da porta de entrada do stand à venda dos produtos ou apresentação. Isso é de suma importância. Nada é melhorado se não é mensurado. E o papel da gente como agência é ser essa extensão da área de marketing, onde a área, de repente, nem está olhando para aquilo naquele momento, a gente aqui da For You está olhando por você para a gente melhorar juntos. Certo, pessoal? Com certeza. E aí a gente vai aqui para já estamos indo para o final aqui dos nossos tópicos. A gente está no princípio 10. Autenticidade e humanização. Eu acho que a autenticidade, gente, é o carro-chefe número 1 da For You e toda marca deveria se preocupar muito com isso dentro de um evento extraordinário. O que vocês pensam sobre isso, meninas? Deixa com você, Osana.
Autenticidade é tudo, né? Hoje vocês... quem é de muito em ser mentira... verdadeiro, né? Quem é de mentira sabe quem é de verdade, né? Esse ditado é meio popular, mas é o mais verdadeiro do que nunca. Então, a gente fala que, assim, os clientes, a gente tem que passar a verdade do começo ao fim da experiência e no que realmente a gente pode entregar. Então, a gente fala, qual é o seu budget? Qual é a realidade? O que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer? Essa autenticidade e essa verdade a gente não abre mão, né? Então, às vezes, a gente tem uma realidade financeira e não é possível fazer isso dentro do que o cliente espera. A gente faz sempre chegar dentro de uma realidade que seja factível e verdadeira para todo mundo e seja uma coisa boa para todos. A gente não promete o que a gente não pode entregar. E com esses 16 anos de maturidade, a gente consegue ser o mais verdadeiro possível. Eu falo que a gente é até cirúrgico. Vamos lá. Dentro dessa realidade, o que a gente pode entregar? É isso, é aquilo, essa marca, né? Você fala muito do lance do energético. Fala um pouquinho sobre essa questão do branding, do energético, que eu acho que é um ótimo case, que é por isso que a gente trabalha também para investir, para que o cliente entenda que o investimento vale a pena. Por que uma pessoa paga 2 litros num energético grande e pouco no energético e um valor menor no energético como o Red Bull, que nós somos apaixonados pela Red Bull. Aliás, Red Bull pode chamar a gente. A gente quando a gente fala, assim, para deixar bem claro para vocês que estão acompanhando o podcast, estão aí formatando as ideias de como construir um evento extraordinário. Quando a gente fala de autenticidade e humanização de uma marca, é que a tua marca com certeza tem fits que são próprios dela. Tem diferenciais que são próprios. A gente precisa contar essa história. Obviamente que toda empresa ou produto deve ter o seu ponto fraco. A gente não vai ficar apontando isso numa propaganda. Mas o que você tem de único, de exclusivo, de autêntico, a gente vai trazer. A Osana está chamando aqui o exemplo que a gente comenta. A Red Bull, por exemplo, é uma marca muito autêntica. Ela representa um estilo de vida. Quando você vai falar, mas será que o marketing, contando essa verdade, vai performar? É só você ir numa gôndola de supermercado, um frasco de Red Bull de 250 ml, ele custa 3.000% mais que uma garrafa de 2 litros de um energético qualquer, que não tenha nome. Então, ela dá retorno financeiro também. Dentro dessa autenticidade, eu acho que é muito legal também lembrar o quanto a For You explora, o quanto a For You interage, o quanto a For You emerge dentro das marcas para trazer o que ela tem de melhor. O que ela vai também humanizar a marca, conectar com as pessoas. Por exemplo, a própria história do Comandante Rolim que você comentou. A gente teve a oportunidade de, no aniversário de 60 anos da TAM Aviação Executiva, aliás, um dos trabalhos mais memoráveis da nossa vida, na minha opinião, a gente teve a oportunidade de contar um pouquinho a história do Comandante Rolim, fundador da TAM Aviação Executiva, que só a TAM Aviação Executiva tem propriedade para colocar isso dentro do teu DNA. Porque ele realmente foi o fundador daquela empresa. Então, existem muitas empresas de jato executivo ou de transporte aéreo, mas fundadas pelo Comandante Rolim, só a TAM Aviação Executiva. E não terão outras, né? Então, a gente fala muito dessa questão de autenticidade, que a gente faz uma imersão muito grande. Nós atendemos a Bombril agora, né? Então, nós estamos entendendo quais são os princípios da Bombril. Eu assisti um vídeo semana passada de integração deles e eu fiquei emocionada. Eu falei, poxa, a gente tem uma base aqui de material para trabalhar que, se as pessoas conhecessem a história da Bombril, ninguém mais compraria outra esponja de aço a não ser a da Bombril, porque é fantástico o processo produtivo deles. Então, qual é o nosso olhar da For You quando a gente fala de autenticidade? A gente pega esses filters que, às vezes, o cliente está dentro da marca e ele não consegue entender essa percepção de valor, mas nós somos muito autênticos como pessoas também e temos esse cuidado de trazer esses pilares verdadeiros. Como o Humberto falou, todas as marcas têm pontos fracos, inclusive nós. Mas o que a gente pode trazer de positivo e de muito diferencial, assim, de muito autêntico, que é muito seu, muito da sua marca. A gente tem maestria em fazer isso. Quando eu saí mesmo do vídeo da Bombril, eu fiquei emocionada. Eu falei, realmente, gente, eu tô fazendo propaganda da Bombril. Ainda não sou patrocinada da Bombril, mas a esponja de aço deles tem um processo manual incrível. Você não consegue comparar. Quando você vai no supermercado, depois que você assistir esse vídeo, você não vai conseguir ter o mesmo olhar. Por que não trabalhar esse tipo de conteúdo para o cliente? Então, são esses diferenciais que a For You tem, seja num evento extraordinário, seja numa comunicação, seja na experiência do cliente numa visita à fábrica, que a gente também faz com muita maestria, de trazer o cliente para conhecer a fábrica, igual a termomecânica, a própria Suzano Papel e Celulose, que a gente fez muito tempo esse tipo de programa de visita à fábrica, né? Clientes que a gente fala, poxa, se você não tem o programa de visita à fábrica, vamos implementar, porque a autenticidade, às vezes, está em trazer o cliente dentro da sua casa, trazer ele para emergir dentro do DNA, né? Uma das sacadas que a gente tem insistido muito e batido muito é que
antes da feira, já que o cliente está em São Paulo, vamos fazer ele conhecer a sua unidade, conhecer a sua fábrica, né? Fazer não só um happy hour, por que não levar o cliente dentro da sua unidade? Mas para isso a raiz tem que estar boa, né? Porque senão também a gente não entrega uma verdade bacana, né? Igual hoje, a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso. Poxa, se você vier aqui, você vai querer fazer um podcast aqui, porque o lugar é sensacional. Então, essa é a verdade que a gente prega, a autenticidade que a gente defende com as marcas dos nossos clientes. Até lembrando aqui mais um case super interessante sobre a autenticidade da marca. A gente foi convidado a fazer o aniversário da Caoa, do grupo Caoa Hyundai. Eu falei exatamente desse case agora. Convidamos, inclusive, uma jornalista para poder fazer a entrevista ali do Dr. Carlos Caoa. E a gente sempre chega antes, né? Na For You a gente sempre chega antes. E aí eu tive a oportunidade de conhecer lá o fundador, aí agora até saudoso, Dr. Carlos Caoa. E nessa prévia de conversa, ele meio que contou a história dele. Na hora que começou o vídeo ali, não estava ainda fluindo da forma que a gente gostaria que fluísse, porque a jornalista também era meio famosa, deixou o Dr. Carlos um pouquinho intimidado. E aí, gente, eu fiz uma coisa que eu já fiz com o Dr. Carlos, fiz com o José Aldo do UFC, sentei no chão da casa dele, falei, Dr. Carlos, esquece que as câmeras estão ligadas. Me conta a história que o senhor contou ali no café agora, de como que essa empresa aqui começou. Gente, foi um dos vídeos mais bonitos que a gente produziu até hoje. Ele contou a história dele, de como a empresa começou. Ele, na verdade, era médico, né? Ele nem queria vender carro, mas acontece que ele teve um carro lá contando a história da Caoa que ele comprou e não conseguiram entregar. Naquilo ali, ele viu que a concessionária tinha quebrado, ele comprou a concessionária, e dessa concessionária nasceu esse grupo gigante hoje que trouxe a Hyundai para o Brasil e agora já está com outras marcas. Que é uma coisa mais autêntica do que a própria história do fundador dentro do DNA da tua marca num filme, não tem. E tudo isso que a gente tenta refletir num stand, numa ativação, num brinde. É toda essa autenticidade que a gente busca refletir o tempo todo nas experiências que a gente proporciona. Por isso que os nossos eventos são sempre extraordinários. Resumidamente, a gente traz toda essa autenticidade. Por isso que a gente fala, vamos marcar uma visita, vamos marcar um call. Me conta um pouco da tua história, quais são os seus desafios aqui dentro da empresa, me fala um pouco da tua marca, da marca da tua empresa, qual é o momento que a empresa está agora, qual é o próximo passo que a empresa quer dar, o que ela quer falar para esse cliente. Agora o projeto distante que a gente acabou de fechar, mas eu não vou dar esse spoiler, porque ele vai bombar bastante. Ela falou, poxa, vocês foram a única empresa interessada em vir aqui na nossa empresa, conhecer a unidade Fabril, por isso que o projeto distante de vocês foi tão assertivo. Porque a gente contou todo esse paper, toda essa história para o arquiteto que foi fazer o projeto. A gente passou toda essa emoção, toda essa história. Poxa, só para ter uma ideia, essa empresa, eles têm um cuidado com limpeza, porque eles acabaram de ser certificados para produzirem embalagens alimentícias, e isso não estava sendo difundido no mercado de tal forma. Eu falei, a gente precisa gritar isso dentro do stand. Poxa, isso vai revolucionar a empresa de vocês. Então, assim, esse cuidado com higiene, com essa questão alimentícia, isso tem que refletir em cada painel, em tudo, em detalhes. Porque quem é o comprador que compra para essa indústria, ele tem um olhar. Então, dentro do nosso projeto, tem que refletir isso. Então, a For You tem esse cuidado, essa autenticidade de falar, poxa, qual é o desafio? O que a gente vai olhar? O que a gente vai tirar de bom dessa marca, desse desafio, para refletir num stand, numa festa de final de ano, né? Quais foram os desafios desses colaboradores, exemplo da Voit, durante o ano todo, para a gente trazer uma experiência bacana e por aí vai. Muito interessante, até voltando na Caoa, eu lembrando lá dos 35 anos, né? E que nunca eles tinham recebido, assim, no Brasil todo, um brindezinho para dizer... caring, né? Eu existo, né? Eu tô aqui, não por má vontade, não era cultura isso. E aí nós colocamos de entregar um brigadeiro no Brasil todo, em todos os lugares, alguém recebeu um brigadeiro, né, dos 35 anos. E eu acho muito importante a questão do endomarketing. Isso eu sempre estou falando com a nossa diretora Verônica de atendimento, ela já tem até prontinho planejamento anual, porque sem eles não teria como. Então você chega num evento brilhante, aquela coisa maravilhosa, e não vê os bastidores, não, e assim, de quem está no RH, de quem está lá no dia a dia, com problemas em casa, de repente com problemas com o filho, e está ali firme e forte, não sabe, às vezes, o que está acontecendo naquele evento. O que está acontecendo lá? O que está mudando na minha vida, aquele evento lá? Então, eu acho que o funcionário que está ali trabalhando direto, aquele que a gente faz aquelas campanhas lindas lá de canecas, o ator principal não pode faltar e tudo, ele precisa ser reconhecido e saber o que está acontecendo. Então, sempre eu acho que
Dia da mulher, dos namorados, dia dos pais. Margarida é bem apaixonada por endomarketing, vocês estão vendo, muito, né? Vocês estão percebendo, gosto muito do pessoal, dos filhos irem junto montar, né, as coisas, passar um dia na fábrica com o pai e com a mãe, eu acho isso muito bom, e isso faz com que eles se engajem mesmo. A esposa que tem em casa, de repente, recebeu uma carta dizendo assim, olha, seu marido é muito importante para nós, nossa empresa. Eu penso muito no endomarketing também. É que eu lembrei agora dos 35 É humanização anos. pura, é o tópico, autenticidade e humanização. Sim, aí de repente as pessoas se encontram lá, igual no caso da Caoa, a pessoa vai comprar um carro lá e, coincidentemente, era o pai dele, que ele não via quantos anos. Dentro da nossa campanha da Caoa dos Nossa 35 campanha. anos, nós subimos um uma hot site. pesquisa, né, lá. A gente subiu um hot site e aí você tinha que contar cases da história dos seus 35 anos. Dentro desse case, um colaborador conheceu o pai. Vendendo um carro para ele. Porque assim, a gente realmente mexe com o emocional das Muitos pessoas. se casaram As nossas campanhas lá, são extraordinárias, né? Os eventos, bem como as campanhas. Boa, pessoal. E a gente vai agora para o nosso último tópico desse podcast. Tá chegando quase no fim, mas vamos lá. É o mindset digitalizado, conectado. Tudo na For You é conectado, né? O mundo hoje é digital. E aí, como é que a gente constrói eventos extraordinários sem estar no digital hoje, gente? Impossível, impossível. A gente está no digital o tempo todo, né? Por isso que, assim, eu até brinco, cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê a câmera? A gente não tá filmando? A gente não tá filmando? Porque tudo tem que estar rolando no digital ao mesmo tempo. A gente, há 7 anos, a gente vem batendo para os clientes fazerem transmissão ao vivo. Por isso que eu falo que a For You é muito inovadora. O Diego que diga de tanto orçamento que a gente já fez com ele. Ele tá até balançando a cabeça aqui, gente. O cliente fala, não, mas por que subir na rede social? Porque a gente tem um lead qualificado que está no evento presencial e a gente tem outro evento que está no digital. E às vezes o evento nem tá tão bacana no digital, mas a gente se ilude no presencial e a gente se ilude que no digital tá bombando. De novo, nós estamos vendendo para públicos diferentes também, porque existe um perfil que às vezes nem vai no presencial, que é o público que curte mais o digital. Então, de novo, a gente está insistindo muito nisso, para que esse público tenha não só o ao vivo, mas tanto o editado, quanto que tenha tanto ao vivo quanto o editado. A gente vem trabalhando isso há muito tempo também. E eu acho legal falar do digital e dessa conectividade, porque o mundo hoje é conectado, né, gente? Então, assim, muitas vezes o evento começa no pré mesmo. O cara recebeu uma mensagem de WhatsApp, um vídeo, uma filmagem. Ele tá no evento, no mínimo um QR Code que ele vai baixar aquele conteúdo. As interatividades que a gente falou bastante aqui. Então, aquela ativação que ele fez... Pô, lembrando lá do poliedro, lá no MASP, como a gente falou, tinha uma foto 360 que o cara já subia direto na mídia social dele. Ele, além de interagir, ele tava digitalizado. Outro case que eu acho bem legal a gente lembrar. A MSD também convidou a gente para fazer um lançamento de um produto que era o Muito Mais Absolute, uma das linhas de produto. A gente foi no Rio de Janeiro gravar com o Zé Aldo. Quando o MMA tava super em alta e o José Aldo, o UFC, e o José Aldo tava bombando, gente. Sabe aquela época que ele tava, tipo, ele era o número 1 do Brasil? Isso, e aí a gente fez aquele filme e todos os lançamentos no país inteiro foram conectados digitalmente. Então, esse é o lance do evento Tá Digital. Todo mundo assistiu o filme ao mesmo tempo. Em 17 cidades. 17 cidades. Ele jogava um boné pra câmera. Quando ele jogou o boné, todo mundo, em todas as cidades, recebiam com as promotoras também jogando boné pra eles pegarem. Então, essa conectividade, ela é super importante nos eventos hoje. Eu vou lembrar de um job, vendo a Verônica aqui balançando a cabeça, vou lembrar de um job da Latam Cargo. A gente fez a convenção nacional da Latam Cargo híbrida. Tinha todo um time dentro da própria Latam ali, fazendo a divulgação, palestrantes, e o pessoal do Brasil e do mundo todo assistindo o evento ao mesmo tempo. Quer mais digital que isso, Suzana? Não, impossível. Isso, assim, fora isso, a gente fez para BASF também, em 7 cidades, há pelo menos 10 anos. Né, com a Priscila, que na época estava na BASF também. Isso, interações com vários países também. Então, tipo, qual é a parte de conteúdo, roteirização, locação de espaço. E garantir, o nosso cuidado também com o evento digital é que quem esteja aqui receba a mesma qualidade da informação de quem está lá e que tenha as mesmas sensações. Falando da convenção, a gente fez um kit onde todos os colaboradores recebiam ao mesmo tempo esse kit, receberam antes esse kit, com uma cinta não abra, e esse kit era todo faseado. A pessoa ia abrindo de acordo com o que ia rolando na convenção. Estilo LOL, para quem tem filho sabe do que eu tô falando. Agora é fase 1, você abre. Agora é fase 2, você abre. Porque a nossa preocupação é que o evento digital seja tão emocionante quanto o evento físico. E integrado, pra gente que tá aqui, seja legal para quem tá em casa assistindo também.
E com certeza a gente está falando aqui da conexão digital, é muito legal também para a mensuração do resultado. Depois a pessoa vai se conectar naquela plataforma e aquele evento continua rolando, né? Tem plataformas e eventos que a gente já fez, como o pessoal do Volta às Aulas do Poliedro lá, que a campanha às vezes ficou rolando o ano inteiro por um momento de tanta conectividade que ele gerava com o público. Meninas, olha, a gente está chegando no final do nosso podcast de hoje. Ai, que pena, tem tanta Pena coisa legal mesmo, pra muita, contar. muita. Mas se vocês quiserem saber mais, gente, tem case, a gente pode tirar dúvidas, a gente pode trocar histórias, a gente pode contribuir, né? A For You é uma agência muito inovadora, muito criativa. A gente tem 16 anos só de agência. Aqui, Eu sempre falo assim, vamos tomar um café. né? Vamos tomar um café, vamos falar do tempo. Vamos falar de alguma coisa legal. E ali a gente vai sentir o que o cliente precisa. Porque a E troca muito de experiência é importante. sempre válida, né? É A gente muito tem o importante cliente, essa por exemplo, coisa que pessoal. é o Guilherme da Jequiti. Eu falo que clientes que estão abertos a ouvir muito novidades, bom. eles saem à frente, né? Então, o cliente que sempre está aberto a ouvir, a conversar, a chamar para bater um papo, saber de um briefing. Hoje, nós somos também muito consultivos. Vários clientes, mesmo quando eles estão abrindo um bid, eles nos chamam para conversar. Poxa, eu vou abrir um bid. Olha, essa é a ideia. Eu acho que pode ser que isso role. O que você acha? Nós trabalhamos muito de forma consultiva também, porque a gente está sempre à frente do nosso tempo. Olha, gente, acho que a gente precisa gravar mais uns 5, 6 episódios para vocês poderem contar tudo o que a gente tem para conversar. Mas com certeza, quem veio até o final do podcast teve muitos insights, aprendeu muito e entendeu muito sobre como se preparar e entregar um evento extraordinário para uma marca. Antes de mais nada, Osana, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, é uma honra ter essa jornada com vocês, que venham mais 16 e 16 anos com todos vocês. Margarida, obrigado pela tua presença e contribuição no nosso podcast Eu hoje. que agradeço, foi fantástico, estou muito feliz também de estar participando aqui, né, com o Diego, que é uma pessoa muito querida nossa aí há quanto tempo. Torço muito por ele também, muito, muito. Muito obrigado, Humberto, por estar participando. Obrigado, Verônica, Evelyn. Rosana, Evelyn, a turminha toda. E obrigado, clientes maravilhosos, estão sempre aí. Toda vez que a gente vai, aquele carinho tão bom, aquele abraço bom. Obrigado, gratidão mesmo, gente. Boa, gente, vou então aqui para encerrar o nosso podcast de hoje agradecer novamente a DW, tá? A DW Conteúdo, a DW que é a empresa do Diego, da Egli, esses monstros aí, esses fenômenos do... Lugar sensacional para você Eu gravar o seu falei podcast. Diego pelo carinho, né? Mas realmente, na DW. Muito bom pro Diego, pra Egli, pra DW, parabéns pelo espaço, tá Sucessão. sensacional. E esse é o primeiro de muitos podcasts. Agora o Pizza na Agência tá de casa nova. Vem com a gente, foi um prazer tê-los até aqui. Até o próximo episódio.